E a gente volta aqui com... São 9h39, né? Atualizando aí a hora para os nossos ouvintes. E a gente volta aqui falando sobre atendimento no setor de psicologia do Hospital Universitário aqui da Univasf, em Petrolina. Eu estou aqui com a doutora Alecrides, né? Ela é nossa convidada de hoje. Por que eu chamei, a gente tá destacando esse assunto? Primeiro que o assunto da psicologia hoje está na ordem do dia, né, doutora? Com tantas coisas acontecendo. E eu recentemente um material, e aí eu entrei em contato com a assessoria do HU. A gente postou no nosso portal Tribuna Nordeste uma matéria do atendimento. A gente está no Agosto Lilás, né, que é o mês direcionado às ações emblemáticas, simbólicas e efetivas relacionadas à pauta da violência contra a mulher, né, as políticas de violência contra a mulher. E alguns hospitais universitários, eles têm setores próprios para esse tipo de atendimento de mulheres vítimas de violência. E aí eu entrei em contato com a HU aqui. Lá não tem um setor específico, mas tem um setor de psicologia que também atende além dos casos, né, relacionados a consultas, a um acolhimento, né, na hora de uma consulta, de um caso mais delicado no atendimento do hospital. Também esses casos assim. Doutora, bom dia. E como é que é esse acesso? Como é que se faz para ter acesso a esse setor de psicologia? Como é que funciona o setor de psicologia do Hospital Universitário? Obrigada por estar aqui com a gente no Dupla Conexão. Bom dia, Sinara. Pode chegar mais juntinho. A todos os ouvintes. Em relação ao Hospital Universitário, né, eu estou vinculado ao hospital há 2 anos. Como a Sinara me apresentou, né, eu sou a Alecrides, compõe a equipe de psicologia e desde então até agradeço o convite e a oportunidade, né, dada também pela gerência, né, do Hospital Universitário. Isso. Que me deu a oportunidade de estar aqui participando. Eu já deixo um abraço para a professora Julianelli, para Aristóteles também, pelo o retorno e a atenção. E a toda a equipe de psicologia. E a toda a equipe de psicologia também. E também a todas as demais equipes, né, que compõem, porque um pouco da minha fala vai enfatizar essa importância do trabalho em equipe desde já. E em relação a essa temática, principalmente a equipe também do serviço social, né, nos atendimentos em conjunto, numa perspectiva que a gente chama, né, de psicossocial, né, em relação especificamente a esse tema e outros, né, que envolvem uma realidade que é de saúde pública e também demanda, né, uma realidade social, enfim. E nesse sentido, o serviço, né, do Hospital Universitário, as mulheres vítimas de violência, geralmente elas já dão entrada, né, no hospital, numa situação de violência física, especialmente, né, já instalada e com uma certa gravidade. A física e além do psicológico, né, doutora? Exatamente. Que é um impacto maior até, digamos assim, que o físico você cura, né, mas o psicológico é mais difícil, né? Exato. E nesse sentido, com essa gravidade, a violência, quando chega até o hospital, né, a realidade também de tantos outros ambientes hospitalares, hospital geral, enfim, e hospitais, né, especializados, quando já chega uma situação ainda, se eu posso falar assim, né, bem mais grave em relação a essa realidade de uma violência que acontece no mundo privado, né, dentro de casa, no mundo da família, e chega, às vezes significa para aquela mulher o primeiro acesso ao serviço, mesmo sob essas circunstâncias, o primeiro acesso a algum tipo de serviço de assistência. De saúde, né? Exatamente. E é interessante, assim, que é tão grave que demanda, né, de vários setores do hospital. Né, uma demanda não só da cirúrgica, né, da cirurgia geral, mas também afeta setores como o setor da ortopedia do hospital, enfim, porque são vários os tipos, né, de violência física que essa mulher vinha sofrendo, né, ou foi um tipo de violência que culminou de um modo mais grave, né, para essa situação. Então a gente tem 2 tipos aí, né, em relação ao acesso à mulher no hospital, que se dá pelo próprio motivo da entrada dela, né, por ter sido aí a parte física atingida, num grau de complexidade, né, muito maior, ou então aquela mulher que
pode ter sido, né, hospitalizada por outros motivos e nessa consequência ser descoberto pela equipe através aí de um trabalho de escuta, de acolhimento, de uma assistência que é feita, né? E aí é descoberta esse tipo de violência que aquela mulher vem sofrendo. Ela tem um acesso por outro, né? Por outra situação, outro motivo, mas na conversa com os profissionais, se acaba descobrindo que ela também é vítima de violência, né, doutora? Exatamente. E até deixo o alerta, assim... E aí vocês fazem o quê nesse momento? Nesse momento, a questão no momento da admissão, né? Isso, que ela aí revela que também sofre, né, violência e tal. Isso, nesse processo é feita uma escuta inicial, e aí dependendo do nosso objetivo também, o objetivo terapêutico, a gente pode fazer essa escuta tanto individualizada, o profissional de psicologia, quanto, como eu disse no início, né, uma escuta também já psicossocial em algum momento, né, mesmo que não seja no momento inicial, e outros profissionais também que podem fazer essas escutas individualizadas, a depender também do objetivo. Nessa escuta inicial, nós vamos verificar e trazer, né, uma perspectiva integral sobre aquela situação, né? Desde como a mulher ela entende o seu processo de violência, a questão também de o quanto que ela se sente disponível para falar sobre aquilo, sobre essa situação de violência nesse primeiro momento, que é bastante difícil, e a própria construção inicial desse vínculo de confiança, para que ela também possa entender essa disponibilidade. Porque se ela chegou até o hospital, tendo entrada, né, por esse motivo ou não, e foi o primeiro serviço que ela teve acesso, né, que não é um serviço especializado diretamente para isso, então a gente precisa construir esse vínculo. E o vínculo a ser construído no ambiente de hospital, ele é diferenciado, porque nós não vamos ter, né, um acompanhamento longitudinal diferente dos serviços especializados. Então, o nosso objetivo é preparar, entender essa circunstância, todo o cenário dessa pessoa que sofre violência, e aí poder fazer também os encaminhamentos devidos. E não só o encaminhamento, a potência do encaminhamento, que ele é importante, mas também fazer com que, naquele cenário ainda hospitalar, essa mulher ela possa ser tanto assistida, quanto pensar em medidas até ali, inclusive de segurança para a mulher, em relação à rede de apoio sociofamiliar. Interessante saber disso, porque apesar de não ter um setor específico, vocês prestam essa assistência, né, doutora? Com esse serviço que tem lá, né, de acolhimento, de atendimento para pacientes de uma maneira geral, né? Então, se escutando de um caso específico de um problema, já começa a revelar outro, né? E aí é quando entra nessa questão da violência, né? Contra a mulher, né? A equipe é formada por quantos profissionais lá do setor de psicologia? Nós somos formados na assistência por 3 profissionais psicólogos. Certo. Nós temos Leonardo, Clara, e nós temos também na nossa direção, compondo a equipe, na parte gerencial, também Rebeca. Certo. E nesse sentido, a potência, né, da equipe na assistência e a forma como a gente também organiza a dinâmica do serviço. Era bom ter mais, né? Para essa assistência. Pelo o volume de pacientes que vocês recebem lá, poderia ter até um número até maior de profissionais, né? Seria interessante para dar esse retorno para a população, para os pacientes que chegam lá. Isso. E assim, apesar, né, dessa composição que nós temos hoje, nosso trabalho é um trabalho de realmente assim de agregar, né, a qualificação do serviço. Certo. Então, para isso a gente cria, né, estratégias, a gente estuda também formas de ter essa cobertura, independente até do quantitativo de profissionais da equipe. E por isso que a gente agrega mais na qualificação, né, e no sentido de criar estratégias, alguns protocolos que nós temos que seguimos. Inclusive, um dos protocolos que nós temos no hospital, que é um procedimento, né, em que a gente utiliza, por mais que nós tenhamos, por exemplo, 3 profissionais, nós temos uma ação, né, base, padrão em relação a determinados casos. E nós temos o protocolo, né, em relação à assistência à violência
contra a mulher, em que a gente também segue e vai além disso, né? Não só do que está prescrito, mas também... Isso, como você falou agora há pouco, né? Isso. De ela entrar no hospital devido a uma questão física, né? Porque é um trauma, né? Exato. O hospital é de traumas, né? Uhum. E se descobre isso, e vocês têm que fazer esse encaminhamento correto, né? Para que ela Exato. continue tendo esse atendimento depois que tiver alta, né, doutora? E para isso, a gente pensa também no quantitativo, mas a gente também tenta superar através da qualidade prestada ao serviço. E as famílias são também atendidas lá no setor de pacientes que a gente... Tá solta aqui. Que a gente sabe que os casos do HU geralmente chegam, alguns são muito graves, né? Vocês prestam esse atendimento também às famílias? Isso, no momento da assistência, é bem comum, e a gente vai falar, seria o tema até para outra pauta, né? Em relação, é muito comum a vítima de violência doméstica, ela já ter sido, no início, né, desse processo, isolada da família. Isso geralmente é bem comum. Então, todos os profissionais envolvidos tentam fazer esse resgate em relação a esses vínculos familiares, de como eles estão, né? Se estão fragilizados ou realmente interrompidos. Temos familiares que moram realmente distante, né? E aí, nesse sentido, tendo a possibilidade, e dependendo desse objetivo terapêutico traçado, é muito comum, sim, haver essa extensão ao atendimento do familiar, e no sentido de pensar, por exemplo, na rede de proteção para essa mulher pós-hospitalização. Seria um dos princípios aí básicos. Isso vocês fazem lá, né? Isso. Tem essa atenção. E é comum se chegar a casos assim, de uma paciente, né, dar entrada para tratar um trauma, e existe um fluxo grande nesse sentido? É que aí comum. a gente vai sentir como é que tá os casos, né? Como é que tá a situação na cidade, né? Isso, ou nos municípios que tem a cobertura do hospital, né? É comum e interessante que a gente está falando dos casos que já tem esses traumas físicos, né? Graves. Que demandam do hospital, né? De vários setores, cirurgia geral, ortopedia, enfim. Mas, e também, se a gente for colocar nessa conta, né? Os casos também que envolvem outras violências, a gente está falando da violência psicológica, patrimonial, é muito comum ouvir nesses relatos dos pacientes, das pacientes, que algum tipo de violência dessa forma. Essa violência, doutora Alecrides, eu acho tão bonito. Difícil. Doutora Alecrides, essa violência, por exemplo, a mulher... ainda tem mulheres que dependem muito do dinheiro do homem, né, economicamente falando. E o homem se sente no poder de massacrar essa mulher, de humilhá-la, chantagear. Como é que lida com isso? Como é que muda essa situação? É ela buscando a independência dela, ela se qualificando? Como é que é isso? E aí, com isso, a gente pega os diferentes casos, né, que nós estamos discutindo aqui. Nessa escuta, a gente pensa escuta assim, no sentido não só de ofertar espaço de cuidado, enfim, tem toda uma simbologia também em relação a isso, mas a nossa escuta, ela também nos diz muito sobre o processo de avaliação, né, que nós estamos fazendo enquanto profissional, e também nos indica as intervenções possíveis, né, que é uma situação delicada, né, envolve também a segurança daquela mulher, né, a gente fica assim, com essa preocupação também, né, porque o hospital é um local, né, transitório, né, também. E, assim, nesse sentido, nos relatos, é muito comum ver esse tipo de conteúdo, né? De dependência, inclusive, emocional. E é nessa escuta que a gente vai entender dessa mulher. Então, é muito singular, né, para cada mulher. Outras violências, né? Por exemplo, o discurso de autoculpabilização, né? De se sentir culpada, que determinada situação acontece porque de algum modo ela contribuiu para isso. Então, você mudar, né? Ou seja, você trazer ponderações para aquela mulher, que ela, por vezes, né, passou anos sob o efeito dessa violência, naturalizando, né, esse tipo de comportamento do agressor, e isso de modo amplo, né? Ainda numa sociedade machista,
E muitas vezes ela, você diz, é o primeiro contato com um serviço de saúde, né? A primeira vez, né? Muitos nem têm, né? Né? São vítimas sem saber que são. Exatamente. Se achando vítima, se achando a causadora, né? Dessa violência, né? Então a gente parte primeiro desse entendimento. Como, por exemplo, você falou uma coisa interessante que me deu um insight aqui. Talvez a mulher ela seja violentada nessa parte, no quesito financeiro, por exemplo, porque ela deu espaço para o marido fazer isso? Sim, eu não poderia confirmar dessa forma, né? Sim. Porque a gente sempre parte assim a parte clínica, o desafio é do não julgamento. Sim. Né? Isso. Mas assim, são fatores que a gente observa no próprio relato das mulheres, mesmo aquelas que já naturalizaram, né? Que estão sofrendo aquela situação, mas se sentem culpadas pelo que estão passando, autoestima, vem, né, uma série de valores, crenças, né? A gente está falando de crenças também. Isso. Sobre esse padrão de comportamento do agressor e dela também enquanto vítima, né? Então, nesse sentido, muitas conseguem, né, reconhecem essa dependência financeira, né? E a gente sabe que vai também muito além, né? Às vezes também está agregado ali uma dependência emocional, né, em relação a isso. E, por exemplo, uma mulher com baixa autoestima, pouco provável ela vai conseguir, né, também se desenvolver em outras áreas, inclusive incluindo a dependência financeira. A gente observa um ciclo aí, né? Eu fiz um questionamento a um amigo que eu tenho e eu disse para ele, você tá errado. E aí ele ficou com muita raiva de mim. Até hoje ele é ressabiado comigo. Porque ele disse, eu traio minha mulher, mas quem mantém a casa sou eu. Veja que mente perigosa, eu acho perigoso isso. Eu traio mesmo e ela sabe disso, porque quem mantém a casa sou eu. Cara, isso é tão violento, meu irmão. Demais. Não é, isso é tão violento, isso é tão abjeto isso. Para não dizer sofrível demais, né? Agora tu imaginas a mulher, sabendo disso, tendo que sustentar 3 filhos, mas ela não tem condição porque ele não a deixou estudar, concluir os estudos e ela não tem saída. É a dependência, né? É a dependência. Isso é dependência. tão complicado, isso é tão... eu tenho relatos de amigas que fizeram faculdades escondido, sem o marido saber, via EAD, e pra conseguiram e se libertaram mesmo. Quando elas chegaram no ápice de, assim, tá formada, conseguiu um emprego escondido, chegou pro marido e falou assim, hoje você não dorme mais na minha vida. Você está fora de minha vida. Isso é libertador também. Claro que foi coisas, mas eu já vi tanta gente acontecer isso. Você se emociona quando convive com esses casos? Assim, não tem como não se emocionar, né? Em relação a esse tipo de caso. E se revoltar, porque tem uns que revoltante, né? Eu me sair revolto do seu amigo. É muito revoltante. E, assim, a gente tanto se emociona, quanto também começa a pensar, né, nas potencialidades de saída, né? De saída, exatamente. É muito comum a psicologia utilizar o termo ressignificação, né? Porque essa história, como você contou, ela não vai se apagar. Não, e não é com a só pessoa, acontece com várias mulheres. Com né? várias. E tem um processo bem interessante que é a repetição dessa situação de violência ao longo das gerações. Né? Então, isso faz até parte de um momento da nossa avaliação. Minha mãe, eu acho que ela foi vítima a vida quase que inteira Deixa eu falar de violência psicológica e financeira, econômica. Uma pessoa me mandou aqui um relato aqui, disse assim, Calbi, eu vou dizer o seu nome não, tá? Eu vou usar um nome fictício. Eu vou usar o nome Alan. O Alan tá dizendo aqui que ele sofreu essa violência ao reverso, onde a mulher dele ganhava muito dinheiro e ele não. E ele sofria esse tipo de violência. Isso acontece também com o homem, né? Aí a violência que a gente observa em algumas situações, né? Tem essas também, não, né? Não vai se configurar como uma violência doméstica propriamente dita, porque a gente precisa ter no elemento ativo, né? Claro. A figura da mulher, né? Inclusive, né? Mesmo transexual, isso. Né? Também tem esse direito, né? Isso. Que realmente deveria e já está reconhecido isso, né? Mas a gente também tem as outras violências em relação a mútua violência, né? Ou, em alguns casos, uma violência que
se insere nesse sentido, né? Mas Que ele interessante. utilizou o termo inverso. Que é uma certa forma é psicológico no caso dele, né? É uma coisa talvez mais não, Sinara, talvez não. Talvez existem pessoas, existem mulheres que fazem isso não, também. a Né? violência que ele que sofre. Claro que nos configura a violência doméstica, né? Quem Mas sofre é ele, a violência psicológica por conta dessa questão. exatamente, né? Não doméstica, porque aí tem que ter a questão da mulher, como a doutora falou, né? Quando jovem, gente, eu não sou bonito não, tá? Mas quando jovem, ainda na Mas só quer ser. Ei! Falou de autoestima. Quando jovem eu fui Bancado, diga assim. Não, foi assediado pra ser bancado. Foi bancado. Né? Uma pessoa chegou pra mim e falou assim: cara, você é um cara muito inteligente e tal. Eu tinha lá meus 19 anos de idade, mais ou menos. Fique que eu banco Aí, tudo. fica aí comigo que eu banco tudo. Eu disse: vou não, que lá na frente eu vou sofrer. Mas eu já passei por isso também, entendeu? E as nossas relações, assim, afetivas de forma geral, né, elas se passam nas relações de poder, né? Isso. Se posiciona em relação a isso e de como também a gente se submete a isso, né? Deixa eu fazer um convite a você, pra gente estender esse assunto, porque é um assunto muito interessante. A psicologia, né? Se você puder na semana que vem ou outra semana, Vai estar na semana da psicologia, e né? pronto, vamos. Qual dia que seria bom na próxima semana pra Falar você de estar aqui com a gente? outras Fazer. questões Fala, não, da eu queria falar profissão. disso mesmo, da profissão em si. Que dia seria bom pra senhora? Eu não vou dizer senhora, não, se você. Pode chamar de você. Ela é de Vila Velha, viu, minha gente? Espírito Santo. A gerente, assim, a gente pode conversar, né? Com o pessoal da assessoria, né? Pronto, converse com o Sinara, então. E hoje a gente veio específico sobre isso e sobre a psicologia em si. Mas, assim, um tema muito interessante. Eu quero lhe Agora agradecer. eu só quero que ela dê o serviço, né? Como é que tem um acesso lá no HU. Como é que acessa lá? Assim, no caso do HU, uma fala bem assim, bem rápida, tentar ser objetiva, são para as pacientes, né, que chegam por motivo, né, e são encaminhados lá dentro, né? E aí pode te encaminhar. Que chegam a essa violência, né? É só procurar o traumas? Assim, tendo essa situação da violência. Elas chegam como pacientes, né? Chegam entendi. como pacientes hospitalizados. E aí descobre-se, né? Mas a mulher que estiver ouvindo e também, assim, os homens precisam se engajar também nesse sentido. Claro. Assim, particularmente enquanto profissional, né? A gente sente muita falta do público homem, né? Inclusive falando sobre isso também. Exato. Né? E assim, a questão dos serviços, né? A gente tem aqui em Petrolina o CEAM, né? Que é muito bom. E em Juazeiro o CIAM. E em outros municípios, talvez com outras nomenclaturas, com outros nomes, mas que a mulher pode estar procurando para assistência jurídica, social, psicológica. Que isso é massa. Isso é massa. Bom? Como é o sobrenome de teu sobrenome? Alecrides Alencar. Alecrides Alencar. É AA. Alecrides Marques Alencar. Obrigado, Obrigada, é Marques, viu? É, minha Sua prima. prima. Marcos é minha prima. Um beijo pra tu, você é muito simpática. Obrigada. Se sentiu à vontade? Muito. Eu também tô à Um vontade. abraço a todos que Ela fazem tava o nervosa, HU. viu, Brasil, quando Um chegou abraço aqui. pra Matheus, que é o assessor. Matheus, que um organizou- beijo maravilhoso. organizou aqui a nossa- Tchau. Um abraço. Obrigado, Olha, Ju.